Ciro Conte. Entrevista. Nós estamos tendo o prazer e a honra de receber aqui o secretário de Estado, vamos chamar aqui de Finanças, né? Vai direto na questão do dinheiro. O secretário de Fazenda, Rogério Galo. Sempre uma alegria te receber aqui, Galo. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia. Bom dia, João, professor. Bom dia também, Juliana. Bom dia a todos aqui do estúdio. E bom dia também a todos aqueles que estão agora nos acompanhando aí. O estado de Mato Grosso está aí ligado, né, para quando a gente fala em termos da questão de fazenda. Eu queria começar por uma questão nacional, depois a gente vem para a questão estadual, Galo. Vem aí, possivelmente está sendo jogado para o segundo semestre, uma reforma tributária e fiscal, né? Isso tem algum impacto no Estado? Tem algum reflexo no Estado de Mato Grosso? Como vocês estão olhando essa possível reforma? Sim, professor, acho que é um tema bastante relevante que deve atrair o interesse de toda a sociedade. A reforma tributária do consumo, especificamente, sim, ela atinge o Estado de Mato Grosso de modo muito particular. Nós temos um sistema hoje que é o ICMS, né, o imposto que o Estado tem a competência para cobrar, que ele é cobrado em duas etapas. Ele é cobrado na produção, quer dizer, sim, onde originam os produtos, e é cobrado também onde é consumido esses produtos. Então, um estado produtor como Mato Grosso, nós temos uma população ainda relativamente pequena, né, com 3.800.000 habitantes, e nós produzimos mais do que nós consumimos. Portanto, a gente depende da receita, sim, desse imposto de produtos que são produzidos, são manufaturados aqui. Aí eu vou falar, por exemplo, da soja, que a gente esmaga e manda óleo de soja. Nós temos quase 50% do óleo de soja brasileiro que é consumido, é produzido ali em Primavera do Leste. Nós temos a carne, frigoríficos, o etanol. Nós produzimos quase 4 bilhões, produzimos 4 bilhões de litros de etanol e nós consumimos 1 bilhão e 200 milhões. Todos esses excedentes que a gente produz aqui, eles são tributados e ficam em Mato Grosso uma parcela desse imposto. Então, imagina, quando você muda esse critério da origem e destino para destino, né, esse critério de tributação desse novo imposto do consumo, que é o chamado IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, ele é tributado apenas onde é consumido. Então, quer dizer, todo esse etanol que a gente produzir aqui e remeter, por exemplo, para São Paulo, não ficará mais uma parcela desse tributo aqui em Mato Grosso, e sim irá para o local onde é consumido. Isso tem um problema. Isso atinge as nossas arrecadações, atingem as nossas receitas. E atinge em torno de 30% a 33%. Né? É a dependência que nós temos desses mercados, dos produtos que a gente produz em excesso em relação àquilo que nós consumimos. Esse é um primeiro aspecto que estão sendo tratado. Há um endereçamento que a gente considera insuficiente ainda na proposta, na PEC. Nós temos duas PECs, uma PEC 110 e a PEC 45. Há um endereçamento, quando eu falo endereçamento ainda insuficiente, é o seguinte: há estados perdedores e tem estados que ganham. Os estados perdedores, Mato Grosso perde porque, como eu falei, nós somos estados produtores e não consumidores, portanto, quando vai para o consumo, Mato Grosso naturalmente perde. Há lá uma reposição, então esse recurso que fica aqui em Mato Grosso, ele será remetido para outro estado. Então, o que está se sugerindo lá é uma câmara de compensação. Esse recurso todo, esse imposto novo, vai ser recolhido para essa Câmara de Compensação. Ele repõe os estados que estão perdendo, de acordo com uma média a ser fixada com base, ainda esse critério não está fechado, se vai ser o último ano, os últimos 2 anos, e corrigido pela inflação durante 20 anos, né? Que é o que está proposto lá na PEC 110. Eu defendo que isso é insuficiente. Mato Grosso tem a sua arrecadação nos últimos anos, né, e uma série histórica que cresce acima da inflação e muito mais. Temos um crescimento real. Nós crescemos nos últimos 2 anos em uma média de 20%. E isso faz com que nós tenhamos espaço, inclusive, para fazer investimentos públicos. Mato Grosso, no ano passado, investiu 19% da sua receita corrente líquida, o único estado brasileiro que ultrapassou a barreira dos 15% com recursos próprios em função dessa arrecadação. Para onde vai a nossa capacidade de investimento? Nós vamos ficar atrelados, então, só à variação da inflação? Esse é um primeiro ponto. Um estado com tantos desafios
como nós temos? Então, esse é um primeiro ponto. Nós consideramos que, se de fato a tese daqueles que defendem a reforma tributária, e eu defendo que tem que ter de fato uma grande simplificação no nosso sistema, nós temos que participar desse crescimento econômico que naturalmente virá de uma reforma tributária que nos alinha ao mundo, né? Nós temos um sistema complexo que não é alinhado às boas práticas internacionais de um tributo sobre o consumo. Então, nós precisamos participar. Mato Grosso quer participar desse crescimento, participando do crescimento dessa receita, não só pela inflação. Eu não posso esperar daqui a 10 anos, quando nós vamos ter aqui um mercado consumidor suficiente para ter crescimento real frente ao que nós vimos tendo na nossa série histórica. Mato Grosso não tem tempo, não podemos esperar isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é competitividade. Nós damos benefícios fiscais com base na produção. Então, quer dizer, hoje quem produz aqui etanol de milho, ele tem um benefício fiscal que, quando ele remete para São Paulo, ele destaca uma nota fiscal com 12% de crédito para ser utilizado por quem está comprando esse etanol lá em São Paulo, para abater do imposto que vai pagar lá em São Paulo, e ele paga um valor menor para nós aqui. Isso é para atrair esse investimento e permitir que ele seja competitivo, que ele consiga entregar esse etanol lá, competindo em paridade de igualdade, pelo menos, com os usineiros paulistas, mineiros, paranaenses, enfim, aqueles que estão logisticamente melhor posicionados e têm algum insumo próximo também. Então, quer dizer, para onde vai a nossa competitividade? Aí se fala, criar um fundo de desenvolvimento regional. Quer dizer, hoje o mecanismo que nós utilizamos a gente faz uma reunião do Conselho de Desenvolvimento de Mato Grosso, fixamos lá um percentual de abatimento do imposto nessas operações interestaduais e tem o usineiro que vem aqui se instalar em Mato Grosso, investir 1 bi e meio, 2 bilhões de reais, gerar ali 5 mil empregos numa cidade como vai ser agora, né, na FS, em Primavera do Leste, né, ele tem que ter previsibilidade, ele tem um plano de negócios. Aí eu vou dizer a ele o seguinte, hoje eu dou um benefício fiscal, né, mas como que vai ficar depois da reforma tributária? E quanto tempo esse benefício fiscal vai ficar vigente? Porque vai ter uma transição. E o que vai entrar no lugar? Se diz lá do Fundo de Desenvolvimento Regional que vai deixar de ser um benefício tributário e passa a ser um benefício financeiro. Ele circula pelo orçamento público. Aí, vai ser suficiente? Sim? Não? Qual é o valor? De onde virá esse dinheiro? Do própria arrecadação desse tributo? Será suficiente esse tributo? Né? Com tantos buracos que a gente vai ter nessa tributação. E mais ainda, esse recurso vai passar pelo orçamento da União para chegar para nós? Será que não vai ser contingenciado como os demais fundos, infelizmente, o são? Então, são várias questões que para Mato Grosso são muito... Foi bom, professor, o senhor ter começado por esse assunto, porque talvez esse assunto seja o assunto mais relevante de 2023 para a sociedade de Mato Grosso, para a classe política e para os setores econômicos, debater, se debruçar. Eu tenho já provocado, né, um debate, o governador Mauro também tem se posicionado em relação a isso. Somos favoráveis, mas as medidas de compensação, elas têm que ser claras no ponto de vista da reparação aos estados que perdem a arrecadação e tem que ser clara também e justa, não só clara, mas justa também, sim, com a nossa capacidade de atratividade de novos investimentos e também para aqueles que hoje têm investimentos feitos em Mato Grosso com contratos já assinados, não são mais contratos, mas são resoluções, sim, que são concedidos os benefícios fiscais e que tem que sobreviver até 2032. Aí se fala de uma transição mais curta, 2027, 2028. Como é que fica isso? Isso gera uma incerteza enorme. Favoráveis, porém, com ajustes a serem feitos, inclusive com base na nossa experiência e tenho certeza na contribuição de toda a sociedade. Para essa conversa nós trouxemos hoje aqui mais cedo o nosso embaixador do Alto Paraguai, Vivaldo Lopes. Seja bem-vindo, Vivaldo. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, time Quente, de Cuiabá e do Mato Grosso. Bom dia, meu amigo Rogério Galo. Faz tempo a gente não se encontra por aí, né, Rogério? Pois é. Bom dia, Vivaldo. Prazer também estar contigo aqui. Prazer, meu. E bom dia, República Forte, Independente e Soberana do Alto Paraguai. Já não mais está alagada, né? Já está calma. As enchentes já passaram. Vamos o nosso parceiro lá de Pontes Lacerda, o Antônio Luiz, tem uma pergunta para o secretário. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João. Bom dia, secretário. Aqui é Antônio Luiz, de Pontes Lacerda, Rádio Conte,
Secretário, ontem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso divulgou uma nota de que o Estado fechou o primeiro trimestre com o maior saldo positivo na balança comercial brasileira, algo em torno de 7 bilhões e 16 milhões de dólares. O que representa isso, esses números, para a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso? Fala um pouco sobre esse assunto. Bom, quanto mais produção nós temos mais geração de emprego, quanto mais área plantada nós temos, mais geração de emprego, mais demanda ali por profissionais. Os profissionais que estão integrando hoje já as nossas lavouras são profissionais com maior capacidade técnica, portanto com salários maiores. Eu fiquei impressionado, eu estive em Lucas do Rio Verde na Farm Show. As máquinas hoje são aeronaves. Então eu vi inclusive lá um simulador de uma coletadeira de algodão. Quer dizer, o profissional, e foi uma parceria salvo engano, de uma dessas fabricantes de máquinas, né, com o Senai. Eles fizeram um simulador. Então o aluno, né, entra nesse simulador e ele tem uma experiência quase que real ali de como ele vai pilotar, vai operar uma máquina dessa que vale 6, 7, 8 milhões de reais. Portanto, nós estamos tendo uma revolução no campo muito silenciosa, mas que está agregando valor ali à média salarial, à massa salarial de modo impressionante, Vivaldo. Eu fiquei de fato impressionado, e hoje já nós temos que discutir isso no Brasil e em Mato Grosso, que ao invés de ter uma legião de bacharéis, nós precisamos de uma legião de técnicos, como acontece no mundo, na OCDE. Na Alemanha, nós temos 70% de técnicos e 20%, 30% de bacharéis. Nós precisamos de gente que meta a mão na massa, que conheça a tecnologia e que operem as coisas, né? Que façam as coisas verdadeiramente acontecer. Aqui nós temos uma república de bacharéis no Brasil. Nós temos que inverter essa lógica e fortalecer que os nossos... Até acho que o novo ensino médio vem nessa linha, né? Sim. De dar essa experiência ali para o adolescente. Né? Para ele falar, você tem esse caminho também. Não é só o caminho do bacharelado. Você pode operar uma máquina aqui e ter um salário muito, às vezes, melhor, e é melhor hoje, para muitas profissões comparativamente, do que se você for um bacharel de qualquer área. Então, isso a gente precisa de fato endereçar. Para nós é ótimo que esses números estejam acontecendo em Mato Grosso. De fato, nesse período do ano, a gente tem muitas exportações, né, Rivaldo? Com a soja. Então, até abril, maio ali. Então, isso acaba, de fato, nos fazendo ter um resultado um pouco melhor por conta da sazonalidade. Mas nós temos esse ano uma safra que vai ser safra recorde, né? Em torno de 42 milhões de toneladas de soja e mais aí 43 milhões de toneladas de milho. Ultrapassamos a barreira dos 11 milhões de hectares plantados, né, de soja, e estamos ultrapassando também a barreira dos 7 milhões de hectares plantados de milho. Fora ainda que a gente pode expandir isso aí em mais 5 milhões, no caso dos 11 milhões da soja, para mais 5 milhões que são áreas degradadas sem desmatar um só pé de árvore. Então, Mato Grosso, de fato, é um gigante. O nosso desafio é fazer a verticalização, a agroindustrialização, né, que é a nossa vocação. Temos um espaço enorme para isso e nós celebramos estes números do setor agrícola, e isso é extremamente importante. É a mesma coisa você perguntar para os estados do Texas e do Iowa, nos Estados Unidos, se eles têm orgulho da produção agrícola que eles têm. Tem um orgulho enorme. Nós temos que bater no peito e dizer, somos campeões aí em produção agrícola. Pois é. Agora são 7 horas e 23 minutos. Vivaldo, você ia... Olha, Rogério, sobre a reforma tributária, a minha leitura é muito parecida à sua. Tem oportunidades e ameaças para todos os estados, né? A ameaça que hoje para Mato Grosso é a questão de cobrar na origem. Para São Paulo, por exemplo, é positivo, mas tem outros fatores que São Paulo, por exemplo, hoje, se a gente for olhar no cenário, um dos estados que mais se contrapõe à reforma é o estado de São Paulo, porque é grande, portanto, qualquer perda para São Paulo é gigantesco. O que eu noto, Rogério, é que há alguns pontos que parecem caminhar para quase um consenso. Primeiro, cobrar na origem. Naturalmente, vai precisar um bom trabalho, como vocês vêm fazendo, secretários fazendários. Eu acompanho aqui no caso de Mato Grosso, você tem um protagonismo, eu acompanho isso, e não é nem na imprensa local, né? É no Valor Econômico, nos jornais econômicos, eu vejo a sua participação proeminente entre o grupo que
de secretários que conduz isso, as negociações junto ao STF, junto ao Ministério da Fazenda. Parece caminhar para ter um consenso no sentido de que vai cobrar apenas no destino e não mais na origem. Hoje é híbrido, né? Uma parte é cobrada onde é produzido, outra parte onde é consumido, e a tendência é ficar só onde é consumido, que para Mato Grosso é um problema, porque a gente exporta muito mais do que produzir muito mais do que consumimos. O segundo caminho é de que tem que ter um período longo de transição, né? Está falando em 20 anos, alguns até mais. O terceiro é que tem que ter uma câmara de compensação e um fundo com dinheiro para compensar os estados que vão perder, especialmente nos 10 primeiros anos. E o terceiro é criar um imposto só. Há uma discussão se tem um IVA, né? Um IVA nacional, federal, e um IVA estadual. Eu vejo que a maior parte dos especialistas e profissionais que acompanham esse assunto, eu me coloco nesse grupo, é de ter apenas um. É muito mais simplificador para a empresa, para todo mundo, que ainda ter que conviver com um IVA federal, um IVA estadual. Então, acho que a gente tem que se preparar para ver como compensar. Eu vejo que vocês estão atuando bem nisso. Mas eu queria fazer uma pergunta em outro campo. Agora eu vi que você... Vivaldo, na questão da reforma tributária... Vamos deixar fazer a pergunta depois do intervalo? Ah, claro. Porque daí fica mais viva a pergunta. Vou fazer um intervalinho bem rápido, agora 7h25. Já está de volta. O Vivaldo faz a pergunta e o Rogério responde. Só um minutinho. Agora são 7h30 aqui em Cuiabá. Você está sintonizado no jornal Giro Conte. Hoje nós estamos entrevistando o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Galo. E quando nós fomos para o intervalo, o Vivaldo Lopes ia fazer uma pergunta. Eu segurei para ele ter tempo de explanar com tranquilidade essa pergunta. Deu uma freada, né? Parecendo os russos atrapalhando o Alto Paraguai. Rogério, depois que nós do Alto Paraguai resolvemos apoiar a Ucrânia, temos sofrido com os hackers russos. Rogério, é o seguinte, nós já falamos de reforma tributária, sobre dívida. O país, depois de uma lei federal em junho de 22, sofreu queda na arrecadação de ICMS, que alterou as alíquotas de ICMS. Eu vi que os estados trabalharam bem, negociaram e chegaram ao consenso de pelo menos receber de volta parte dos quase mais de 50 bilhões que foram as perdas. Houve um acordo com o Ministério da Fazenda de recuperar para os 27 bilhões e meio para os estados. A minha pergunta são duas, ou uma só com dois componentes. A primeira, quanto disso que vem para Mato Grosso? Eu sei que Mato Grosso teve uma perda, nos meus cálculos, entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de arrecadação. Deveria arrecadar 2 bilhões em 2022 e arrecadou apenas, em vez de 22, arrecadou algo próximo de 20 bilhões de ICMS. Quanto que vem para Mato Grosso? Segundo, desse valor que vem, o acordo é para o dinheiro vir em cash e cair na conta do Tesouro, ou vocês vão aproveitar esse valor e compensar, porque todo mês o Estado paga a dívida para a União, em vez de pagar, retém o dinheiro e faz uma compensação. E já aproveitando, dessa parte, se for 1 bilhão ou 1,5 bilhão, por exemplo, que vem para Mato Grosso, 25% disso é para os municípios. Se vocês optarem para fazer a compensação, como a parte dos municípios, como vai fazer para repassar os 25% para os municípios? Excelente pergunta, Vivaldo. Um tema extremamente atual. O ano passado nós tivemos uma violência federativa, né? Foi uma violência, você atingir orçamentos públicos que estavam em curso e reduzir a tributação na machadada praticamente, legislativa, foi uma machadada. A fórceps. A fórceps. Por isso que nesses momentos você de fato tem que ter um colchão de liquidez, né? Alguns criticam, mas tem que ter um colchão de liquidez porque você tem que continuar o ciclo de investimento, prestando serviços públicos. Então, Mato Grosso tem uma disponibilidade que assegura que nesses solavancos a gente consiga superar. De fato, tivemos, Vivaldo, foi 1 bilhão e 600 bilhões de reais de perda. A nossa principal perda está no ICMS do óleo diesel, né? Que foi reduzido mesmo para pegar a média do valor dos últimos 60 meses, era uma média móvel, então a cada mês ia se calculando o valor com base na média dos últimos 60 meses. Então o valor ficava em torno de 35% menor do que estava na bomba. Quer dizer, teve uma artificialização mesmo da base de cálculo do ICMS e nós somos grande consumidor. Sabia que nós somos o maior consumidor brasileiro per capita de óleo diesel? Nenhum estado consome
por Sim, pessoa, né, pessoa. por habitante, mais óleo diesel do que Mato Grosso. Ninguém consome mais. Por isso que é importante para a nossa arrecadação o agro, né? Sim. Quando se fala do agro, o agro só paga o FETAB, não paga nada. Tira o agro do Mato Grosso, você vai ver para onde vai a nossa arrecadação de diesel, né? Se nós consumimos algo em torno de 3 bilhões de litros a 94 centavos agora, que vai ficar a alíquota de REN, do diesel por litro, nós estamos falando de 2 bilhões e 700. Vamos colocar que 70% disso é agro. É a contribuição do agro, indireta, né? No insumo que ele consome. Então, não paga quando exporta, não mas paga quando exporta, tá mas paga produzindo. quando está produzindo. Precisamos Sim. ter essa coerência em admitir que é muito importante a atividade agrícola em Mato Grosso e a sua verticalização. Mas, Ivaldo, nós tivemos perdas, então, eu falei do óleo diesel, da nossa dependência aqui, da nossa arrecadação, é uma blue chip, né? A nossa arrecadação sobre o óleo diesel e também perdemos em outros setores que também foram atingidos, como na gasolina, no etanol, na energia elétrica. Nesses três a gente perdeu esse 1 bilhão e 600. Com o novo governo, a gente conseguiu... aliás, na lei complementar teve um veto e foi derrubado o veto em dezembro, que o próprio Congresso dizia, olha, tá bom, eu tô artificializando as alíquotas, né, e estou criando um buraco lá nas arrecadações estaduais e municipais. Então, o que eu vou fazer? Compense. Mandou a União compensar. E houve um veto no governo anterior, que veto esse que foi derrubado pelo Congresso mesmo em dezembro, e nós, então, estamos trabalhando. E chegamos a um consenso. Aí, a gente deve aí também louvar a atitude e a condução do ministro Gilmar Mendes, o nosso mato-grossense ali, que nos honra muito lá na Corte Suprema, que conduziu essa negociação com a União, com a intermediação, porque poderia segurar isso por meses e meses, como a gente sabe que uma negociação... Se uma negociação entre particulares já é difícil, imagina entre 27 estados, a União representada por vários ministérios. E dentro do STF. E dentro do STF. É absolutamente complexo. Então, se você não tem uma condução, uma boa condução, uma boa mediação, então aí é louvar também a atitude do ministro Gilmar de protagonizar essa negociação lá no Supremo Tribunal Federal, e chegamos aos 27 bilhões. Então, está batido o martelo, assinado pelos 27 governadores, assinado pelo ministro da Economia, ministro Haddad, e também agora homologado lá pelo Supremo Tribunal Federal. Está em vias de ser homologado. O ministro Gilmar já fez a análise dele, agora tem que ir para plenário e tem que ser aprovado. Esses 27 bilhões tem várias formas de nós apropriarmos. Mato Grosso terá 1 bilhão disso. É uma fração, né, da participação dos 50 bilhões, dos 45 bilhões que o Estado tinha, era 1 bi 600, pegamos essa fração, joga sobre 27, chega a 1 bilhão de reais para Mato Grosso. 25% disso é dos municípios. 250 será milhões. 250 milhões, será repassados aí aos municípios. A forma como isso vai ser repassado. Então, o governo federal, o Ministério da Fazenda já disse que não tem condição de impactar o seu orçamento em 23, então não pagará em uma só esses 27 bilhões, ele escalona em 3 anos. Escalona em 23, 24 e 25. E como o Mato Grosso tem dívida com a União, ele escalona da seguinte forma, a depender da faixa do endividamento. 25% em 2023, 50% em 24 e 25% em 2025. Então nós teríamos em tese 250 milhões esse ano, 500 milhões ano que vem e 250 milhões em 2025. E como nós temos dívida, a bateria da dívida. E aí o mecanismo de repasse para os municípios, à medida em que eu vou abater aqui 50 milhões num determinado mês, 25% desses 50 milhões pertence aos municípios. Então eu repasso junto com a cota parte do ICMS. Saindo direto do Tesouro Estadual para os municípios. Ao invés de eu pagar para a União 50 milhões, eu fico no caixa com 50 milhões, tiro 25% dos 50 milhões e repasso junto com a cota parte que a gente já repassa semanalmente, todas as terças-feiras, para os municípios. Então a sistemática é essa. Eu vi que os municípios, Vivaldo, está fazendo um movimento no Congresso e acho absolutamente legítimo. Nós fizemos esse movimento também. Óbvio que nós gostaríamos de receber esse recurso agora, em 2023. Porém, a União demonstrou, e acho que é um acordo, nós temos que ceder também, né? Concessões recíprocas, né? Então nós cedemos também, eles cederam no valor, eles queriam um valor menor, e nós acabamos cedendo também. Mas há um pleito dos municípios de se antecipar tudo para 2023. Então esse é um debate também que ainda está ocorrendo, embora o acordo já esteja celebrado, né? E será homologado
homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que vai gerar uma lei complementar. Nós temos que mandar uma lei complementar para o Congresso para aprovar e aí sim começar a autorização para abatimento. Nesse caso, precisa apoio de todo mundo, junto aos parlamentares, para ser votado o mais rápido possível. O mais rápido possível. Homologar no Supremo o mais rápido possível. O ministro Gilmar nos garantiu que deve fazê-lo ainda, talvez, nesse mês de abril, para que no mês de maio nós tenhamos condição de fazer essa blitz, né, no bom sentido, no Congresso Nacional para aprovar essa legislação e aí com o apoio dos municípios fica tudo mais fácil. Ótima resposta. O Rogério acabou dando, pelo menos para mim, uma informação inédita. Até agora eu ainda não tinha ouvido esses detalhes todos de como vai ser feita a compensação e como vai ser feito o repasse para os municípios. Sim. Acho que está de ótimo tamanho. Todo mundo cede um pouco, mas todo mundo recebe uma compensação pelas perdas tidas no segundo semestre de 22. Né? Isso foi apenas um semestre. Imagina se tivesse prolongado no tempo. Seria um baque muito grande. E nós tivemos, né? Para os municípios, há uma dependência muito forte de transferências. Então, municípios, sobretudo municípios que não têm uma arrecadação forte do seu principal imposto, que é o ISS e o IPTU, e não consegue formar ali um grande colchão e, eventualmente, também não tem uma frota de veículos que enseja lá um repasse de IPVA forte também, isso acaba tendo uma dependência do ICMS e do FPM federal. E do FPM federal. Então, alguns municípios, de fato, tiveram muitos problemas, não só em Mato Grosso, mas como em todo o Brasil. 7h40, Laurindo Neto. Secretário, o senhor falou de reforma tributária, falou um pouquinho de Previdência. A Assembleia Legislativa ela aprovou recentemente uma medida que ajuda o Estado a recompor o caixa da Previdência, né, através de um fundo, mas conversando com alguns deputados ali, estão dizendo que querem voltar à discussão agora nessa questão da isenção da contribuição dos aposentados. A minha pergunta para o senhor vai nesse sentido. O Estado tem caixa para suportar uma nova isenção para aposentados? É possível fazer isso de forma escalonada? Como é que o senhor pretende discutir com esses deputados? Alguns deputados ligados à oposição e outros até mesmo ligados à defesa do servidor público. Sim, nós tivemos já algumas discussões depois da reforma da Previdência que foi feita em 2020, né? E algumas concessões já foram feitas, né? Nós temos alguns estados que tributam os aposentados acima de um salário mínimo. Então, quer dizer, isenta até um salário mínimo e tudo que ele receber ali acima de um salário mínimo, eles recolhem. E eu vou citar um estado, por exemplo, o Piauí, né? que inclusive é governado pelo partido há bastante tempo pelo partido da nossa principal oposição aqui no estado. Então foi até um exemplo que eu utilizei. Lá eles tributam acima de um salário mínimo, né? Mato Grosso nós fizemos isso, nós já estamos em 3 salários mínimos, né? Houve ali algumas flexibilizações, nós já partimos desse modo, houve algumas flexibilizações no ano passado e o problema todo é intergeracional. Suportar num dado momento é uma coisa, você colocar isso na conta e esse déficit projetar para o futuro, nós estamos falando aí de uma conta que vai ter que ser paga um dia, né? Essa que é a grande discussão, a capacidade que o Tesouro tem de continuar arrecadando ao longo do tempo para pagar hoje está em 27 bilhões de reais o déficit atuarial, quer dizer, o Tesouro do Estado tem que ir lá na frente e fazendo caixa ano após ano para pagar esses 27 bilhões de reais. Isso não sou eu que estou falando, é um cálculo atuarial, está feito por profissionais que o assinam, foi aprovado pelo Conselho de Previdência e está no balanço do Estado. Isso figura lá no balanço do Estado como um passivo que a gente vai ter que, a nós, sociedade, nossos filhos, netos, vão ter que custear isso lá adiante. Então, quer dizer, cada medida que a gente toma aqui, a gente desequilibra ainda mais, né? E vai ficando cada vez mais insustentável. Então, a discussão que tem que ser feita é essa. E o governador Mauro ele é muito diligente, é muito responsável do ponto de vista fiscal. O Estado precisa investir, precisa melhorar a condição de vida dos atuais habitantes do nosso Estado, investindo em educação, investindo em saúde, em infraestrutura. Nós temos 20 mil quilômetros de asfalto para fazer nesse Estado. Nós temos desafios imensos. Então, assim, aí nós temos que dividir as atenções e o orçamento público em pratos, né? Eu acho que o que nós colocamos na Previdência ali já é da perspectiva dessa gestão que tem que ser feita do orçamento público já está bastante razoável, né? Porque a gente também oferece no orçamento público outras dimensões que atingem os cidadãos. E aí eu estou falando, por exemplo, o Estado ele custeia um pedaço do MT Saúde. Boa parte, ou uma parte significativa dos aposentados
estão lá no MT Saúde. Estou dizendo, então, há um subsídio do Estado no MT Saúde que, se não houvesse, teria que ir para um outro plano, né, ou eventualmente ficar aí dependente, né, do sistema público, que a gente tem trabalhado muito para melhorar. E que, se você consome recurso ali na Previdência, você não teria condição. Por exemplo, hoje em Mato Grosso nós estamos fazendo 6 hospitais. 6 hospitais regionais. Nós estamos aqui, um grande hospital, o maior deles, em parceria com 50% com a União, que é o Júlio Miller, na estrada de Santo Antônio. O Hospital Central, que ficou 34 anos paralisado, vai ser um hospital de referência, de alta complexidade, e isso vai nos orgulhar, o Hospital Central ali no coração do centro político. E hospitais em Juína, regional, em Confresa, regional, em Alta Floresta, um novo regional, que é, acho que todos aqui, não sei, acho que o Valdo conhecia, o hospital lá de Alta Floresta, no centro da cidade, completamente Sim. inadequado, e o hospital de Tangará da Serra. Quer dizer, onde nós vamos encontrar recursos para fazer frente a uma demanda crescente numa população que envelhece, né? Se nós formos consumir com uma só área de governo e que consome orçamento público. Então, nós estamos olhando para o todo. E olhar para o todo é olhar para todas as dimensões de serviços públicos que os cidadãos, inclusive que os servidores e os servidores aposentados, também consomem, porque nós vivemos nesse mesmo estado aqui. Então, do nosso lado, a gente considera esse capítulo da reforma da Previdência fechado. Agora são 7h44. Nós combinamos com o Rogério, né, que às 7h45 a gente estaria liberando ele. Ficou um punhado de perguntas aqui, você precisa vir mais vezes aqui no programa, né? Queria te agradecer muitíssimo por ter disponibilizado o seu tempo e dizer que os nossos microfones sempre estão à disposição de vocês. João, foi um prazer. De fato, eu tenho ficado com a agenda bastante complicada. Na terça era para ter vindo, não consegui vir. Peço desculpas aqui, mas peço para uma outra oportunidade ficar 1 hora aqui para a gente debater. Eu até sugeriria aqui um debate, talvez num dia, Vivaldo, com tantos, né, participantes aqui de qualidade, profissionais, para a gente debater a reforma tributária. Eu acho que é um tema importante. A gente precisa dissecar a reforma tributária. E alertar toda a sociedade. Isso, de modo didático, e trazer todas essas propostas lá que estão em andamento, que vão desimpactar. Eu quero fazer aqui um último alerta. A reforma tributária, eu tenho participado de reuniões semanais com o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernardo Api, né? Todas as segundas nós temos reuniões. E nessa segunda-feira nós tivemos reunião com ele, na verdade foi na terça, né? Particularmente nessa semana, mas o calendário da reforma tributária, ele está muito otimista. Eles acreditam que no Congresso Nacional, na Câmara Federal, o relatório estará pronto até o final de maio. E com condição de levar direto a plenário, quer dizer, não passa mais por comissões. Então vai direto a plenário já para fazer essa votação. Então, quer dizer, nós temos que nos mobilizar e defender o nosso Estado na perspectiva de não veto. Não queremos vetar a reforma tributária. Acho que esse não é o ponto. Nós queremos participar da discussão, como nós estamos participando, mas colocar lá uma proposta que seja coerente com o Estado e com a sociedade, né? Que são duas transições, né, Vivaldo? Uma para o Estado, que nós perdemos e queremos ter uma garantia de participar desse imposto, que vai ser um grande imposto no Brasil crescente, né? Não só pela correção pela inflação, uma transição longa que nos garanta isso, e que a gente participe desse crescimento, e uma transição também para o empresariado, para o setor produtivo. Não pode ser uma transição de 2, 3 anos, mudou o imposto, virou a chave, e aí como é que ficam esses planos de negócios que foram estabelecidos e, inclusive, alguns deles com financiamento? Então precisamos discutir isso, me coloco à disposição para vir aqui para um dia de debate sobre a reforma tributária, que eu acho bastante oportuno. Muito obrigado aí, então, pelos 40 minutos que ficamos juntos aqui, e um abraço a todos e um bom dia.